Olá, sou o professor Jorge Kennedy. Nesta aula vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. A criação das locomotivas a vapor, as famosas Marias Fumaças, foi um avanço na incansável busca do ser humano por novas fontes de energia e formas de realização de trabalho. Antes do século XVIII, o ser humano utilizou os mais diversos recursos como fonte de energia: força muscular, força animal, máquinas simples, ferramentas simples, energia dos ventos, energia da água. No século XVIII, com a utilização do calor, o ser humano adquiriu a capacidade de controlar o processo de transformação da energia em trabalho. Com o domínio e a compreensão da relação entre calor e energia, o ser humano começou uma intervenção no processo produtivo, tendo como controle efetivo sobre ele da obtenção de energia à realização do trabalho, deixando de depender somente de sua força física, da força animal, das energias da água e do vento. Agora, a dependência passou a ser em relação ao combustível gerador de calor. O primeiro foi o carvão. Surgiram as fábricas e com elas os operários, as grandes cidades, os novos meios de transporte, as novas ideologias e doutrinas econômicas, políticas e sociais. Temos então a chamada Revolução Industrial. A termodinâmica deu origem à Revolução Industrial, que alterou de forma radical a história da humanidade. Antes das máquinas térmicas, uma das principais fontes de energia eram as rodas d'água. Nós temos aí uma roda d'água movendo um conjunto de serras para cortar madeira e pedra. Quais as vantagens de uma máquina térmica em relação a uma roda d'água? Aqui nós temos o modelo de uma máquina térmica. Bom, a principal vantagem é não depender de locais onde a fonte de energia se encontra. As rodas d'água só funcionam em locais que há corrente com vazão suficiente e constante para seu movimento rotatório. Pois isso, por isso, as máquinas térmicas, por exemplo, podem ser utilizadas para movimentar veículos, o que não seria possível para as rodas d'água. Outras vantagens: maior facilidade de aprimoramento tecnológico e de dimensionamento da máquina térmica às suas finalidades. Então, pode-se aprimorar cada vez mais a tecnologia, né, e pode dimensionar para diversas finalidades. Nesses dois casos, as rodas d'água oferecem possibilidade tecnológica muito limitada. Chamamos de primeira lei da termodinâmica o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. A palavra adiabática vem do grego adiabatos, que significa impenetrável, né? Para nós, significa corpo isolante térmico ou impermeável ao calor, ou seja, o calor não consegue, né, penetrar. São exemplos de isolantes térmicos: a madeira, a lã, o ar, o vidro, o papel e o isopor. Okay? O ar é utilizado muito em lojas, né, em dias muito quentes, para que não haja a troca de calor no ambiente externo com o ambiente interno. Okay? O diatérmico é o seu antônimo e se relaciona aos corpos que transmitem ou conduzem calor. Alguns exemplos: a prata, o cobre, o alumínio, o aço e o latão. Bom, a origem e o núcleo de toda a máquina térmica são o cilindro que contém o fluido aquecido, nós podemos ver aqui embaixo, e o êmbolo, que pode subir e descer. Ok? Então está aqui o êmbolo. Supondo que todas as paredes desse sistema sejam adiabáticas, com exceção da base, na qual uma fonte fornece o calor, como nós vemos na figura, no estado inicial,
o êmbolo apoia-se no gás no nível HI. HI é a altura inicial do êmbolo. A energia interna inicial dá ao gás a pressão necessária para manter o êmbolo nesse nível. Fornecendo calor, que nós chamamos de Q, né, ao sistema, o gás se expande e faz o êmbolo subir e atingir ao estado final correspondente ao nível HF, que é a altura final. Nessa expansão, o sistema realiza um trabalho. O trabalho que nós representamos pela letra grega tal, correspondente ao deslocamento do êmbolo. Tá aí. Então, a altura final menos a altura inicial indica o trabalho. Este se mantém na altura final graças à nova energia interna, chamada energia interna final, que dá ao gás a pressão necessária para mantê-lo nesse nível. Em outras palavras, o calor fornecido ao sistema não se limitou a elevar o êmbolo. Ele colocou o sistema em outro estado. É o estado final. Nesse caso, essa é uma etapa do funcionamento das máquinas térmicas. O sistema não fica indefinidamente nesse estado. O êmbolo deve descer para que o processo recomece. Então o êmbolo ele sobe e desce. Bom, aplicada a situação descrita, podemos afirmar que a quantidade de calor fornecida ao sistema é igual ao trabalho que ele realiza, mais a variação de energia interna adquirida pelo sistema. Aí a expressão matemática que define, né, a quantidade de calor. A quantidade de calor é o trabalho realizado mais a variação da energia interna. A energia é a grandeza escalar, logo, em um sistema ela pode ser acrescida ou subtraída. Há sempre dois sinais possíveis para cada parcela cuja escolha é adotada por convenção. O critério para essa convenção se baseia na variação da energia interna. Então, a variação da energia interna vai ser igual à energia interna final menos a energia interna inicial. De acordo com a teoria cinética, para gases perfeitos, a energia interna é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Assim, se uma transformação a temperatura aumenta, a energia interna final torna-se maior, aumenta também, né? Ela torna-se maior que a energia interna inicial, o que implica que a variação da energia interna é positiva, é maior que zero. Para que essa condição seja sempre respeitada, foi estabelecida a seguinte convenção: a quantidade de calor é positiva quando o sistema recebe calor, e a quantidade de calor é negativa quando o sistema cede calor. Aí nós temos aí uma figura, né, exemplificando o que foi dito. Então, quando o sistema recebe calor, ok, Q é positivo. Quando o sistema cede calor, Q é negativo. O trabalho é positivo quando realizado pelo sistema. O trabalho é negativo quando é realizado sobre o sistema. Aí nós temos aí uma figura exemplificando. O trabalho positivo é realizado no gás, onde nós temos aí a compressão, e o trabalho negativo realizado no gás, quando nós temos a expansão do êmbolo. Aqui nós temos a energia termodinâmica aplicada em veículos, como funciona. No caso aí seria a nossa famosa Maria Fumaça, o trem a vapor. E agora uma máquina térmica gerando eletricidade. Nós temos o combustível, ok, que gera o calor. Claro que nós temos aí a caldeira. Dentro dessa caldeira nós temos a água que se transforma em vapor. Ela vai passar aí por esse tubo até chegar ao cilindro, onde vai haver aí a expansão do pistão, né? O pistão vai ser suspenso, né? Ele vai movimentar a haste
presa à roda, que vai gerar um movimento aí, no caso, horário, que vai, né, movimentar aqui, onde a correia vai movimentar o gerador, que vai gerar a eletricidade. Bom, vamos aos exercícios. Um sistema termodinâmico sofre um acréscimo em uma energia interna de 200 joules em duas transformações diferentes. Vamos calcular a quantidade de calor envolvida quando o sistema realiza trabalho de 120 joules. Essa quantidade de calor é absorvida ou cedida pelo sistema. E vamos calcular o trabalho envolvido se o sistema ceder 60 joules de calor para o ambiente. Esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Então vamos utilizar a fórmula onde a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Vamos resolver a letra A, substituindo aí, o trabalho é 120 joules e a variação da energia interna é 200 joules, então a quantidade de calor é igual a 320 joules. Ela é absorvida ou cedida pelo sistema. Como a quantidade de calor é positiva, conclui-se que o sistema absorveu o calor. Vamos à letra B. O trabalho envolvido se o sistema ceder 60 joules de calor para o ambiente. Vamos calcular. Então agora eu quero o trabalho, né? O trabalho vai ser igual à quantidade de calor menos a variação da energia interna. Substituindo, né, como o sistema cedeu 60 joules, então a quantidade de calor é negativa, menos 60 joules, menos 2.000 joules, eu tenho menos 260 joules. Esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Como o trabalho é negativo, esse trabalho foi realizado sobre o sistema. Vamos ao segundo exercício. Um sistema termodinâmico sofre um acréscimo em sua energia interna de 1.200 joules em duas transformações diferentes. Vamos calcular a quantidade de calor envolvida quando sobre o sistema se realiza o trabalho de 2.000 joules. A quantidade de calor é absorvida ou cedida pelo sistema. Vamos calcular o trabalho envolvido se o sistema ceder 600 joules de calor para o ambiente. Esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Vamos usar a fórmula, né, onde a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Vamos resolver a letra A. Bom, o trabalho é negativo, ok? A quantidade de calor envolvido quando sobre o sistema. Então, sobre o trabalho é negativo, pelo positivo, ok? A variação da energia interna é 1.200 joules, então ficou menos 800 joules a quantidade de calor. Então, nesse caso, como ela é negativa, né, o sistema cede calor. Na letra B, vamos à letra B. Vamos à letra B. Vamos resolver a letra B, que vamos calcular o trabalho envolvido se o sistema ceder 600 joules de calor. Então, o trabalho é a quantidade de calor menos a variação da energia interna. Como o sistema cedeu o calor, né, a quantidade de calor é negativa, eu tenho aí que o trabalho é negativo, 1.800 joules. Né? Esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Como o trabalho é negativo, esse trabalho foi realizado sobre o sistema. O meu aqui, muito obrigado.